Boa noite, Natiele. Esperar o pessoal entrar. Monique. Boa noite, Monique. Boa noite, professor. Tudo bem? Ótimo. Tudo. Dá um minutinho pro pessoal. O pessoal tá chegando aí, só aguardar uns 2 minutinhos que a gente já inicia, tá bom? Ó, o pessoal tá chegando. Tem mais 2 aqui. Vinícius, Jonas. Stephanie. Ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está chegando agora. Só dar um minutinho para o pessoal, uma parte da turma entrar aí. O pessoal está chegando. E a gente já vai iniciar. Lembrando que eu postei lá uma planilha em Excel, né? Peço que todos peguem a planilha, né? Para depois a gente poder trabalhar juntos. Postei hoje, né? Com a estrutura lá para a gente poder trabalhar em cima da ferramenta Solver, né? Então, ó, Raquel. Boa noite, Raquel. Arthur. Ótimo, pessoal. Então, estamos com 8 alunos. Vocês viram que eu corrigi as atividades, dei o feedback hoje para vocês, né? Espero que todos tenham recebido a nota. Que no primeiro momento lá eu devolvi as notas e aí acabou não indo. Aí depois consegui. Tava com, não sei o que deu lá no sistema. Então, pessoal, só retomando aqui, né? A nossa primeira aula foi dia 23, depois tivemos a primeira atividade, né, a aula do dia 30 e o primeiro desafio que eu corrigi e devolvi, vocês tiveram até ontem, devolvi hoje, né? A partir de amanhã, se eu não me engano, a partir da meia-noite, abre a atividade 2, hoje é dia 6, que são as atividades para vocês responderem até o dia 12, né? E depois eu vou dar o feedback para vocês lá no dia 13, tá bom? E depois eu vou explicar para vocês, deixar o pessoal, a maioria entrar, né? Depois e aí eu comento sobre o dia 13, que vou passar por uma cirurgia, tá? No dia 13, então eu vou, como a última aula é uma aula de revisão, eu vou gravar essa aula antes para disponibilizar para vocês no dia, tá? Então, mas eu imagino que não vai ter problema nenhum. E eu sou obrigado a fazer essa pequena cirurgia, não tem saída, tá bom? Então depois, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, aí a gente vai trocando ideias aí, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui na sala de espera. Não. Ótimo. Então, nós vamos falar hoje da ferramenta Solver, essa ferramenta que ela é uma ferramenta de otimização, né? É uma ferramenta de pesquisa operacional que ela usa modelagem matemática para buscar a otimização e ela permite então que a gente consiga trabalhar com inúmeras variáveis, né? Informações para maximizar
ou para minimizar, para otimizar uma rota, né? E além dessa unidade, que eu já postei para vocês ontem, o slide todo, né? Ontem eu já postei, para que vocês já fossem olhando, né? Então, além do tópico do Saga, eu coloquei 2 materiais falando sobre a ferramenta, né? E trazendo algumas atividades que estão lá naquela apostila, daquela primeira reunião que a gente fez numa sexta-feira, que eu postei aquela apostila e ela tinha uma lista de atividades no final. Então, eu já tinha pedido para que vocês retirassem os dados do problema, né? Que era para tirar as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições de cada problema, tá? Então, a gente eu vou pegar o início aqui, esse aqui é o início lá do Saga, né? E quando a gente chegar no primeiro desafio aqui, eu já vou passar para o Excel para que eu vá orientando vocês na utilização do solver, e eu gostaria que vocês também fossem fazendo e elaborando aí no computador de vocês, né? Naquela planilha que eu mandei, então eu mandei uma planilha, né? Aí vocês vão desenvolvendo e a gente vai utilizar essa ferramenta solver para solucionar esses exercícios, né? Essas atividades. O pessoal está chegando aqui, né? Então, essa ferramenta computacional solver, né? Então, para que ela serve? Então, aqui na apresentação da unidade, né? Então, ele fala da aplicação de técnicas, né? De pesquisa operacional para otimização de sistema, fala de modelagem, né? Fala da programação linear, não linear, programação dinâmica, né? E as dificuldades que a gente tem, né? E as empresas tiveram na década de 60, 70, 80, porque não se tinha computadores, não se tinha uma capacidade, né, de tecnologia para tornar essa ferramenta tão viável como ela está hoje. Porque hoje nós temos aí uma gama muito grande de softwares, toda empresa tem computadores, nós temos uma capacidade de tecnologia que nos permite hoje utilizar esses softwares, utilizar planilhas, né? E aí o autor nos traz aqui as planilhas eletrônicas, como essa planilha do Excel, né? Que ela traz lá um suplemento, né? Que é o solver, que permite a gente estar alimentando, colocando informações, né? Para estar otimizando através dessa ferramenta. Se pegar no Linux, nós temos o BR Calc também, que é muito parecido, né? Até no Linux ele está em português e aqui no solver traz as informações em inglês, né? Mas não tem problema nenhum, bem tranquilo de trabalhar, né? Então essa é uma apresentação inicial falando, né, dessa ferramenta do solver, né? Então qual é o objetivo que nós temos aqui nessa unidade, nesse módulo, né? Descrever os comandos, é o que eu vou ensinar para vocês hoje, né? Quais são os comandos? A gente vai estar interpretando os resultados do solver, né? A gente vai estar aplicando ele na solução de problemas práticos, né? Então a nossa intenção, porque daí agora ele vai entrar aqui depois no desafio, né? Só lembrando lá da apostila que eu pedi, né? Então vocês têm essa apostila, deve estar aparecendo para vocês aí na tela, aquele material que eu postei lá no início, né? Então nós temos ali algumas atividades que inclusive eu já pedi para vocês tirarem os dados dos problemas. Variáveis de decisão, função objetivo e restrições, para que a gente possa colocar isso lá na planilha, né? Então, se vocês verificarem a planilha que eu mandei para vocês hoje, vocês vão ver que já está com os dados retirados. Então, é preciso que vocês leiam o problema e compreendam, né? Como é que esses dados foram tirados, né? Por que eu usei aquelas variáveis de decisão? Por que eu tenho aquela função objetivo? Então, quando vocês tiverem a prova final, vocês vão ter que tirar os dados do problema.
Por isso que hoje é importante a gente estar falando sobre isso. A gente vai resolvendo e falando de cada questão. Tá bom? Então, aqui essas questões, aqui pelo menos até as 5, as 6, a gente vai estar resolvendo hoje. A questão do sapateiro, a questão do P1 e do P2, dessa fábrica aqui. A questão do vendedor de frutas, né? Esse problema aqui da televisão, certo? O problema do M1 e M2, que são das cintas lá. Então, nós temos algumas atividades aqui que estão naquele material. Então, é importante que vocês se organizem, peguem esses materiais para poder acompanhar da maneira correta. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos voltar para o nosso slide aqui. Então, no nosso slide, lá no Saga, né, ele traz um desafio. E aí nós vamos trabalhar esse desafio já no Excel. Já lá no Excel. Então, a nossa intenção aqui é trabalhar ele. Então, aqui tem uma situação, né? E ele quer que a gente resolva o solver. Então, ele diz assim, um empresário do agronegócio procurou sua firma de consultoria em engenharia operacional. Acompanhe na imagem a seguir para ver a situação apresentada pelo empresário. O empresário quer saber qual a combinação de áreas plantadas que maximizará o seu lucro e de quanto este será. Apresente o respectivo modelo matemático, certo? Então, o que é o modelo matemático? É tirar as variáveis de decisão, definir quem é o X1, quem é o X2, por exemplo, tá? Com base nisso, organizar a função objetivo, que é a equação matemática, amarrando essas variáveis X1 e X2, tá bom? E também definir as restrições do problema, que a gente chama de restrições técnicas, ou seja, são os limitadores, né? Tem tanto de espaço, tem tanto de terra para plantar, né? Tenho tanto de mão de obra, meu limite do material X é tanto, do material Y é tanto. Então, eu vou ter alguns limitadores, né? Essas são as restrições técnicas que a gente fala no problema, tá? Então, o problema está aqui. Então, né? Então ele fala que a empresa recebeu lá uma fazenda lá, né? Uma estrutura lá com 200 hectares, né? Onde existe uma criação de galinhas, certo? Que são alimentadas com a produção da própria propriedade. Então, eu tenho 200 hectares, né? 200 hectares, então já é uma informação que vocês têm que estar tirando. Lá em cima ele fala 200 hectares, né? Onde eu tenho uma criação, né, de galinhas, beleza? Então, ele começa com esses 200 hectares, é um limitador. Depois ele fala, olha, a alimentação das galinhas demanda a plantação de ao menos. Então, eu tenho de pelo menos. Então, quando ele fala pelo menos ou ao menos, a equação vai ser maior ou igual. Então, eu tenho que ter uma equação relacionada à plantação de batata doce, que tem que ser maior ou igual a 14 hectares. Então, tem que ser 14 ou mais 14 ou mais hectares de batata doce. 18 ou mais hectares de aipim. E 22 ou mais, então maior ou igual a 22 hectares. Então, tem que plantar no mínimo 14 ou mais de batata doce. No mínimo 18 ou mais de aipim. E no mínimo 22 ou mais de milho. Tá bom? O armazém da granja comporta 400 toneladas de produto. Então, também tem um limitador de espaço, né, de capacidade. 400 toneladas. Entenderam? Então, você tem que ir tirando essas informações do problema. Né? Produtividade, que vai interferir depois lá na nossa função objetivo, que é a parte financeira da coisa. Então, a produtividade informada. 2 toneladas por hectare de batata doce. 2,3 toneladas, ou seja, 2.000 quilos, né? 2.000 quilos por hectare de batata doce, 2.300 quilos de toneladas de aipim por hectare, 3.000 quilos, né, por hectare de milho. Então, eu tenho essas quantidades aqui que são importantes a gente ir tirando no papel. Ok?
E aí ele fala do lucro. Olha, o lucro previsto para a safra 17 e 18 é 20 centavos por quilo de batata doce. 15 centavos por quilo de aipim. Certo? E 11 centavos por quilo de milho. Quer dizer, eu tenho que pensar já. Se o cara produz 2.000 quilos por hectare de batata doce e a batata doce dá 20 centavos por quilo, né? Eu já tenho que pensar aqui que eu tenho que fazer uma multiplicação para me ver quanto que dá de lucro por hectare plantado. Por hectare plantado. Né? Então, ele joga para nós algumas informações que são informações importantes para que eu possa, então, tirar essas informações do problema, certo? Ali já está o resultado, não quero o resultado agora, né? Eu quero agora com essas informações, então a gente vai lá para o Excel. Só me confirmem aí se apareceu para vocês aí a planilha em Excel, alguém me confirme. Abra o áudio, diga ok. Ok. Ok, obrigado. Sim, apareceu. Ótimo. Então, para a gente sincronizar as atividades aqui, né? Esse material eu passei para vocês, só que o material de vocês, ele está todo zerado, né? Ele está todo zerado. Então, aqui ele está todo zerado, então eu só quero primeiro mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tô com as informações, certo? Que foram tiradas lá daquele problema. Primeiro, vocês vão abrir a planilha, ela vai estar sem valores aqui. Ela vai estar com o principal, mas não vai estar com os cálculos, tá bom? Então, o professor vai até botar um amarelinho para mostrar para vocês onde é que nós temos cálculo, tá? Onde é que nós temos cálculo. Então, as células que vão interferir no cálculo de vocês são essas que estão em amarelo, tá? As que estão em amarelo. Lá em dados, lá em cima na barra, lá em dados, no cantinho vai aparecer a ferramenta Solver. Quem habilitou conseguiu, vai estar a ferramenta Solver habilitada lá, tá? A gente só vai usar a ferramenta Solver depois que a gente alimentar todos os dados necessários para poder, então, ir lá, chamar a ferramenta e alimentar ela da maneira correta, tá bom? Então, o que nós tiramos aqui, né? Algumas informações do problema. Eu fiz até uma tabelinha pequenininha aqui para facilitar, né? Porque ele deu para nós ali qual é a lucratividade por quilo, tá aqui, 20 centavos, 15 centavos, né? E 11 centavos. Batata doce, aipim e milho. Né? Ela produz por hectare, né? 2.000, certo? 2.000. E, então, aqui nós temos a multiplicação. Eu multipliquei esse vezes esse, certo? Então, eu vou ter por hectare R$400 de lucro na batata doce, 345, que é 0,15 vezes 2.300, que é a produtividade por hectare que ele deu no problema. Então, 345 aqui, né, de aipim. E por hectare, né, que eram 3.000 quilos a 11 centavos, 330, né, por hectare. Então, você observa já na função objetivo que o nosso maximizar lucro aqui, né, posso até botar um maximizar L, que é o lucro, certo? Maximizar lucro. Então, ele já aparece aqui 400, 345, 330. Por quê? Porque eu defini o seguinte, olha, quem é que vai ser o meu X1? Olha, X1 é a quantidade de hectares que eu vou plantar de batata doce. Primeira variável. Então, aqui tem as variáveis de decisão. Então, eu defini, de acordo com o problema, que o X1 seriam os hectares de batata doce, X2 seriam os hectares de aipim, X3 seriam os hectares de milho. Então, sempre que eu falar em X1, batata doce. Sempre que eu falar em X2, é o aipim.
Sempre que eu falar em X3, é o milho. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Primeira coisa, definir quem é quem. X1, né? Porque ele está querendo plantar para ter um resultado. Beleza. Então, ele tem ali a definição. Por isso que quando eu montei a função objetiva aqui, né? Maximizar lucro. Né? Então, quanto que eu tenho, né, lá por hectare de lucro no milho? Na batata doce? 400. Então, é 400 vezes X1. Cada X1 é um hectare de batata doce. Cada X2 é um hectare de aipim. E cada X3, um hectare de milho. Então, por isso que a equação é 400 vezes X1 mais 345 vezes X2 mais 330 vezes X3. Então, tem uma função objetivo, e essa função objetiva ela está amarrando, ok? Esses resultados. Tá bom? Aí, outra coisa que ele fala ali, né? Ele fala da capacidade do armazém. Ele fala da capacidade do armazém. Deixa eu ver se estão me perguntando alguma coisa. Então, a capacidade do armazém, né? Novamente, eu botei ali a produtividade. Então, agora aqui, ele falou lá que eram 400 toneladas, 400 mil quilos, né, de capacidade do armazém. Então, 2.000 quilos por hectare de batata doce. Então, 2.000 X1 mais 2.300 X2. Aqui são as quantidades de quilo, a produtividade. Mais 3.000 X3, menor ou igual. Por que é menor ou igual, professor? Porque o limite é 400 mil de capacidade de armazenamento. Então, a primeira restrição é a capacidade do armazém. Não adianta eu plantar se eu não tiver onde guardar. A segunda restrição são os hectares disponíveis. Lembra lá que no início do problema ele pegou uma fazenda, uma propriedade, essa propriedade ela tinha 200 hectares? Então, né, tudo que eu plantar de batata doce, somado com tudo que eu plantar de aipim, somado com tudo que eu plantar de milho, não pode passar, então menor ou igual, certo? Ao tamanho do local que eu tenho, que são 200 hectares. Então, X1 mais X2 mais X3, menor ou igual a 200. Beleza, então eu botei uma restrição de capacidade de armazenamento do armazém, botei outra restrição, capacidade de área para me implantar, para essas três culturas, ok? E aí eu coloquei ainda a questão que ele falou, olha, para alimentar esses animais eu preciso no mínimo 14 hectares de batata doce, então X1 maior ou igual a 14, pode ser igual? Pode. Tem que botar maior ou igual, porque o solver vai entender, olha, pode 14, não pode 13. Então, o sistema vai ter que entender. Então, eu vou ter que colocar esses sinais maior ou igual, menor ou igual, da maneira correta, porque senão eu vou ter problemas, eu não vou conseguir desenvolver da maneira correta. O solver não vai resolver. Então, X1 maior ou igual a 14, batata doce. X2 maior ou igual a 18. E X3 maior ou igual a 22. Então, batata doce, aipim e o milho. Então, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 restrições, né? Normais. E ainda eu tenho uma restrição aqui, que é a restrição chamada de não negatividade. Então, não negatividade. Então, por que o professor está colocando aqui uma não negatividade? Porque eu vou ter que dizer para o solver também o seguinte, olha, eu não vou negativar. Produziu menos tantos itens. Não, eu não posso produzir negativamente. Então, as variáveis elas têm que ser maiores ou iguais a zero. Então, o solver, muitas vezes, ele pode negativar uma variável ou negativar um produto em detrimento de outro produto. Entendeu? Ele não produziu nada da porta modelo A, mas ele produziu a porta modelo B e modelo C, que é o que vai otimizar, que é o que vai dar mais lucro. Então, muitas vezes, não compensa plantar uma das culturas e plantar as outras duas. Entenderam?
Então, por isso que nós temos essa situação aqui. E faltou ainda aqui, porque são 3 variáveis, né? Então, coloque no de vocês aí. A não negatividade é o x1, x2 e o x3 maiores ou igual a 0. Então, eu sempre tenho que colocar a não negatividade lá. Tem que dizer, as variáveis não podem ser negativas. Beleza? Então, esse é o primeiro passo para a gente ter essas informações. Depois que eu tenho essas informações, então, o que nós temos que fazer aqui, né? Estão vendo aqui que eu tenho um monte de resultado? Então, eu vou deletar os meus, beleza? Eu vou deletar tudo que eu tenho aqui para poder colocar as fórmulas e quando vocês... Eu quero que vocês também vão colocando aí no de vocês. Beleza? Então, antes de chamar o solver, o solver vai ser a última etapa aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos fazer todo mundo junto lá o padrãozinho. Lá nas variáveis de decisão, nós vamos começar colocando tudo 1, 1 e 1. Sempre a gente vai colocar o valor unitário. A gente começa aqui, ó, não tenho fórmula, mas eu vou amarrar depois as células de baixo dessas fórmulas aqui. Então, x1, x2, sempre a gente inicia colocando o valor unitário. Tá bom? Então, só digita lá 1, 1 e 1. Esse é o primeiro passo. Tá bom? Onde é que a gente vai ter fórmula? A gente vai ter fórmula na função objetivo e a gente vai ter fórmula aqui nas restrições técnicas. Então, observaram que o que o professor fez aqui? Ó? Aqui eu coloquei os limitadores. Aqui nesse lado eu tenho os tetos de valores. Ó. Teto de valor. Então, espaço de armazenagem. Qual é o máximo que eu tenho? Né? Tá aqui. Espaço disponível de terra, 200 hectares. Está aqui. Hectare de batata doce, no mínimo 14 hectares. Está aqui. Hectare de aipim, no mínimo 18. Está aqui. Então, tudo que está à direita do meu sinal, né, de menor ou igual ou maior ou igual, aqui das restrições, está do lado de cá. Estão vendo? Então, as equações aqui de restrição, né, do lado direito é o que está aqui. Do lado esquerdo é o que eu vou ter que colocar em fórmula, que é essa parte toda que está aqui dentro do azul, eu vou ter que colocar em cada célula aqui. Né? E na função objetivo, eu tenho que colocar os dados da função objetivo aqui, dentro dessa célula. Eu botei lá função objetivo, lucratividade. Então, eu vou ter que entrar com essa equação aqui, ó. 400x1 mais 345x2 mais 330x3. É isso que eu tenho que entrar aqui. Então, como é que a gente entra com a fórmula? Como é que a gente entra com a fórmula? Quem não tem o solver, mas tem o Excel, Leidiane, se ela não conseguiu, eu não sei. Mas pode ir preenchendo aqui, ó, no de vocês. Tu só não vai chamar o solver, mas essa parte matemática tu já pode fazer agora no teu arquivo aí. Não vai interferir em nada. Entendeu? A gente vai amarrar tudo direitinho aqui, depois só vai faltar chamar o solver para resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Função objetivo. Então, vamos colocar a função objetivo. Como é que eu coloco uma função dentro do Excel? Eu inicio colocando o sinal de igual dentro da célula. Então, quando eu quiser botar uma função matemática dentro de uma célula, aqui eu clico em cima dela e boto igual. Quando eu boto o sinal de igual, eu estou habilitando para entrar com a função objetivo. Qual é a função objetivo? Então, vamos lá, digitando. 400x1. Então, eu vou lá, 400, né? Vou no asterístico, que é vezes. Achem onde é que está o asterístico. Então, é 400 vezes. Vai lá e clica no número 1 do x1. Então, eu estou amarrando. Igual 400 vezes x1. Né? Mais, olha a função aqui dentro do azul aqui. Qual é a função objetivo? 345 vezes vai no x2. Clica no x2, que é o B5. Então, 400 vezes o B4 mais 345 vezes o B5. E para finalizar, mais 330 vezes
o x3, que é o B6. Estão vendo? Que vai dar 1075. Se eu somar 400 mais 345 mais 330, tudo vezes 1, então, né? Vai dar o 1075. Então, está ali a fórmula amarrada. Vou fazer mais uma vez. Deletei. Então, vamos de novo. Igual 400 asterisco. Clica no x1, lá no número, nunca na letra, mais 345 vezes, clica no x2, mais 330 vezes, vai lá no x3 e dá o Enter. Então, 1075 é a minha função objetivo. É a minha função objetivo. Ok? Então, a função objetiva. A mesma coisa, pessoal, eu vou fazer aqui agora em cada célula dessa. Então, espaço de armazenagem ou capacidade do armazém, eu vou ter que olhar qual é a função que está aqui antes do 400.000. Está aqui, ó, 2.000 vezes x1 mais 2.300 vezes x2 mais 3.000 vezes x3. Então, eu tenho que colocar isso aqui na primeira célula. Então, vamos lá. Igual, novamente. 2.000, digito 2.000, vezes, vou lá em cima no x1 e clico. Mais 2.300, vezes, vou lá no x2. Mais 3.000, vezes, vou lá no x3. Tudo igual, raciocínio é igual, né? Só tem que olhar cada equação que está aqui e respeitar os números que estão aqui. Vou dar Enter. Vou botar um negrito aqui também para ficar para ficar mais claro. Então, deu 7.300, que é o 2.000 vezes o B4 mais 2.300 vezes o B5 mais 3.000 vezes o B6. Ok. Ok. Inserido aqui a restrição da capacidade do armazém, vamos para o espaço disponível de terra, que o máximo é 200 hectares da propriedade. Então, como é que está ali antes do 200? É x1 mais x2 mais x3. Então, vamos lá. Igual. x1, vai lá e clica no 1 lá em cima, mais x2 mais x3. Vai dar 3, né? Vai dar 3. Né? Porque é o x1 mais o x2 mais o x3. Então, o que eu plantar de batata doce, mais o que eu plantar de aipim, mais o que eu plantar de milho, não pode passar de espaço, né? Falando de espaço, dos 200 hectares disponíveis do terreno. Beleza? Então, vai dar 3, porque é 1 mais 1 mais 1, como eu botei 1 lá. Claro que se eu fizer assim, né, Leidiane? Olha lá. Se eu mudar lá em cima para 2, vamos mudar lá. 2, 2, 2. Vai dobrar tudo, tá vendo? Se eu botar 5, 5, 5, 5. Eu estou amarrando com as fórmulas, ó. Então, conforme o número que eu boto, tá tudo amarrado matematicamente. Porque depois o software vai usar isso. Por isso que eu estou botando 1, 1 e 1 para criar um padrão para que a gente chegue no mesmo resultado inicial, né? Beleza. Pô, a batata doce quem é? Tá aqui, né? Maior ou igual a 14, mas a batata doce é o x1. Então, eu vou botar só aqui, ó. Igual x1. Enter. Quem é o aipim? É o x2. Então, igual. Clica lá em cima. x2. E quem é o milho? É igual aquele lá que é o milho, lá, ó, x3. Entendeu? Então, esse aqui é o B4. O de baixo é o B5. E o de baixo, milho, é o B6 pela ordem, porque daí eu só tenho eles antes do sinal de maior ou igual ali, né? Beleza? Então é isso que nós precisamos agora nesse primeiro momento. Faltam 5 minutos para terminar essa primeira parte. Eu preciso que vocês cheguem até aqui, porque depois a gente vai, então, ver a questão do solver, né?
vai ver a questão do solver, mas eu preciso que vocês... Uhum. Mostra para mim, professor, aquela fórmula ali de novo, por favor, do função objetivo na frente dele. Aqui? Essa. Isso. Igual Por favor. a 400 vezes o B4, mais 345 vezes o B5, mais 330 vezes o B6. Porque claro que em cada planilha, né, não vai ser sempre o B4, B5 e B6, depende de onde tu vai colocar na outra planilha, entendeu? Nessa planilha aqui no padrão, que eu botei igual para vocês, é o mesmo endereço, tá bom? Mas esse endereço não interessa. Tu vai respeitar o teu exercício quando tu montar. Pode ser que tu tenha começado aqui em cima, né? Lá no B1 e no B2, então isso não tem nada a ver. Mas no nosso caso aqui, eu amarrei com B4, B5 e B6. Tá, obrigada. Tranquilo. Tranquilo. Outra coisa. Onde é que tá essa tabela pra gente? Eu botei no WhatsApp hoje para vocês essa tabela. Eu mandei início da tarde. Olhei ali, não vi. Eu mandei início da tarde a planilha para vocês já baixarem, para terem, né? Para usar na mesma. Você já tem a planilha. Essa planilha você já tem. Só não tem os valores. Por isso não abre. Agora não abriu para mim. Não abriu? Não, porque eu não tenho Excel. Ah, bom. Sem Excel, Nada, né? Sem Excel, aí foi aquilo que a gente conversou, né? Não, eu tentei achar alguém para coisar aqui, para, como é que fala? Formatar, não Mas consegui. isso é fácil, instalar o Office. Em qualquer loja aí, em qualquer pessoal aí que trabalha com informática, Sim. consegue baixar e instalar. Tu vê que esse computador que eu estou usando agora, eu não tinha o solver, e a Claudineia baixou, instalou para mim. Né? Eu vou ter que fazer isso aí essa semana. Sim, o importante é quem está com a aula gravada, depois tu vai poder pegar, Leidiane, e acompanhar fazendo, entendeu? Por isso que nós estamos fazendo devagarinho para depois tu poder fazer, entendeu? Ótimo. O restante, tranquilo, pessoal? Todos conseguiram chegar até aqui? Isadora, Raquel, João? Sim, conseguimos. Certo. Depois de feito isso, pessoal, aí nós vamos lá, a gente vai encerrar a aula, mas daí o que nós vamos fazer? Vocês vão lá em dados, né? Eu já vou abrir aqui para vocês verem o desenho do solver. Aqui eu vou redefinir tudo. Né? Então, o solver, na verdade, é essa tela que está aparecendo aqui, parâmetros do solver, tá? Então, essa é a parte que nós vamos estar usando para estar amarrando com a nossa planilha. Tá? Para estar amarrando com a nossa planilha aqui. Então, bem tranquilo. Eu vou orientar vocês já na segunda aula, então, para a gente alimentar e resolver, tá bom? Então, assim, ó, eu só vou encerrar e gravar a aula, transformar, vai levar uns 10 minutos. E aí a gente já retorna para fazer a alimentação. Então, aguardem, não mexa no solver e para que a gente possa resolver em seguida. Retornamos aí em 10 minutos no máximo, tá bom? Já voltamos. Beleza. Já voltamos.